Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é o culto de terça-feira e às terças-feiras o nosso culto é um culto doutrinário, é um culto que traz uma palavra sempre voltada para a doutrina. Nós vamos dar início a esse culto agora com uma oração. Eu convido aqueles que puderem se tiverem a condição, estarem de pé para esse momento de comunhão, de oração, de reverência, no momento em que entramos na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando nos apresentamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que somos falhos, imperfeitos, pecadores, e pedindo ao Senhor o perdão dos nossos pecados, através da operação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E assim, Senhor, uma vez santificados pelo sangue de Jesus, possamos entrar na Tua presença, na Tua santa presença, e ouvir a Tua voz, receber a Tua bênção, ter uma experiência contigo nesse culto, é o clamor que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos cantar um louvor agora. E após o louvor, nós teremos uma apresentação um pouco diferente nesse culto, mas o objetivo continua sendo o mesmo, que é a transmissão da doutrina bíblica, da doutrina da palavra. Os irmãos vão perceber que nós estaremos retornando hoje com um conteúdo que nós temos, que é o Conversas Bíblicas, dentro do culto. O pastor Amadeu Loureiro estará na condução desse momento de transmissão da doutrina com mais 2 outros pastores convidados para abordarem um conteúdo doutrinário interessante, importante e necessário para você. Então a gente vai cantar um louvor agora e na sequência você fica com a parte doutrinária desse culto. Você não pode deixar de ver esse momento, de experimentar esse momento como um momento novo na direção do Espírito Santo para todos nós, para a igreja. Vamos então cantar o louvor e na sequência você fica com a parte doutrinária. Eu quero saudar aos nossos irmãos da TV, os nossos irmãos que estão ligados conosco no YouTube. Nesse novo ano de 2024, nós estamos aqui com uma novidade com relação ao culto de doutrina das terças-feiras. Nós vamos sempre trazer aqui um assunto doutrinário para a igreja. Nós estamos aqui hoje com o pastor João Cidade, que é o presidente da nossa missão internacional, com sede em São Paulo. Também o pastor Luiz Carlos Monferrat, que está aqui também, que é membro do Conselho Presbiteral da Igreja. E nós vamos falar hoje sobre consulta à palavra. Por que nós consultamos a palavra e por que isso tem sido uma forma interessante e importante na vida da igreja nesses nossos 55 anos. Inicialmente, eu passo a palavra aqui ao pastor João Cidade para falar alguma coisa, cumprimentar os irmãos. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, pastor Amadeu, pastor Monferrat. É sempre uma alegria, uma grande oportunidade de estar juntos
para conversarmos sobre esse tema que fala sobre a nossa experiência, sobre a dependência do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas e vivermos, né, aos pés do Senhor, sempre ouvindo, né, a voz do Senhor. Louvado seja o Senhor. Pastor Luiz Carlos. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor João, pastor Amadeu. Também é uma alegria estar aqui, né, participando desses eventos, conversas bíblicas, né, pela doutrina, e esperamos que alcancemos aquilo que o Senhor tem proposto a respeito do assunto que será tratado aqui. Nós vamos usar, nesse nosso tema de hoje, um texto bíblico que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vamos dissecar um pouquinho esse texto que está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é um texto extremamente emblemático, né, dessa carta aos Hebreus. Pastor João Cidade, o que você comenta a respeito desse texto? O que você pode nos falar sobre esse texto? O texto é muito rico e tem vários detalhes ali importantes. E eu acho que ali já o início do texto, quando ele diz que a palavra ela é viva, né? A palavra é viva. Então nós não estamos falando de uma letra, nós não estamos falando de algo de um conhecimento só, né, racional, mas a palavra é viva, ela traz um ensino para a nossa caminhada. Então, por meio da palavra, o Senhor se manifesta de uma maneira viva e mais, né, de uma maneira eficaz, que traz um resultado, um objetivo. Exatamente. Para a vida do homem. A palavra, esse comentário do pastor João é interessante, porque na carta aos Hebreus, é bom os irmãos entenderem, porque no momento que a carta foi escrita, só existia o Velho Testamento, não existia ainda o cânon cristão. Não é? A carta foi escrita aos judeus, a igreja que estava, a igreja que era formada por hebreus, né? A carta aos Hebreus. Então a palavra é viva. Então, o que é a palavra viva? É aquilo que nós falamos durante todos os nossos eventos, mostrando que há 2 expressões que nós temos que sempre conviver com elas e entender. A palavra da vida, que é a palavra que existe como tal. Ela está aí escrita, né, inspirada por Deus, e a palavra viva. Então, na carta aos Hebreus, ele está mostrando à igreja a palavra viva. Então, o que é a palavra viva? É a palavra que já existe, mas quando o Espírito vem e traz a ela e dá a ela vida. Então, ela se torna a palavra viva. Essa palavra, nessa condição, ela é eficaz. Ela é eficaz. Né? Então, é por isso que a pregação da palavra, ela só é eficaz quando o Espírito Santo opera. Agora, Amadeu, uma coisa interessante, você falou aí, que quando foi escrita esta carta, não tinha ainda o Novo Testamento, né? O cânon pronto do Novo Testamento. Então, quando a carta é escrita, ele está referindo ao Velho Testamento e a experiência que o Senhor tem nos dado, porque toda a palavra do Velho Testamento, ela tem vida. E nós estamos aprendendo, quem está acompanhando a Escola Bíblica Dominical de Cantares, está vendo a vida que há naquele livro, escrito lá há 1000 anos antes do Senhor Jesus. Então, o Senhor nos ensinou isso, que toda a palavra, que muitas vezes as pessoas desprezam o Velho Testamento. O Velho Testamento já passou, é uma coisa que era para um tempo. Não, a palavra que está lá, ela é viva, ela está viva e ela está presente no nosso meio. É interessante, continuando, né, dentro do texto, e que ele fala que ela tem uma função, né? A palavra viva, ela tem uma função,
e ela faz aquela divisão, ela faz uma separação, né? Então, nós estamos... Entre alma e espírito. Alma e espírito, depois fala sobre juntas e medulas, e entra num aspecto bastante interessante, que é a intenção do coração. Exato. Quando nós estamos falando, né, de consultar ao Senhor, né, pela palavra. Então nós vamos entender esse aspecto da palavra viva e que faz essa separação. Interessante. Então vamos pegar o texto, né? A palavra viva é viva e eficaz. Então ela é mais penetrante, não é, do que espada. Então ela vai até dizer onde alma e espírito. No tempo em que essa carta foi escrita, a filosofia grega, né? Alguns filósofos falavam numa divisão, né? Aquilo que hoje alguns falam sobre a alma e espírito, né? Então, alguns filósofos achavam que havia uma parte do homem que era puramente humana e uma que era espiritual. Então, ele falava que o homem tinha alma e espírito, não é? Então, a alma era o lado humano. Humano, não é? A princípio, os gregos chamaram de cardia, por isso, na expressão cardiologia, os sentimentos do coração, aquela coisa toda, era a alma. E o espírito era aquilo que provinha de Deus. Na verdade, o que ele está falando, a palavra viva separa aquilo que é homem daquilo que é espírito. Então, ela separa aquilo que é razão daquilo que é a operação. Revelação. A palavra viva. Então, quando o espírito opera na palavra, ela tem vida. Então, ela separa razão de revelação. É por isso que nós consultamos a palavra. Porque quando nós consultamos a palavra, o que nós fazemos? Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Porque por que nós clamamos pelo sangue de Jesus? Porque lá no livro de Apocalipse, a resposta está lá. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Quem é que João viu? João viu Jesus glorificado. Então, quem é Jesus glorificado? A palavra viva. Então, quando o Espírito opera na palavra, que foi um dia inspirada e ela tem vida, Jesus está vivo. Aí ela é eficaz. Aí é a eficácia dela, e a palavra viva. É por isso que nós abrimos, né, aquilo que Jesus fez quando entrou no templo. Hoje se cumpriu essa palavra, que tinha dito, ela tinha sido inspirada há 800 anos antes dele. Está sobre mim. Naquela hora, o Espírito está sobre mim. Então a palavra se cumpriu naquele momento. Então, quando o irmão hoje pega a palavra e clama pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo dá a palavra vida. Então, naquele momento, a palavra é viva. É viva. E na mesma carta aos Hebreus, diz que nós temos ousadia para entrar no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Exatamente. Então, quando nós clamamos, nós entramos na presença do Pai, e aí nós podemos ouvir aquilo que o Pai tem para nós. E o segredo de se ouvir a voz do Senhor pela palavra é justamente a comunhão por meio do sangue de Jesus. É claro que há muitas experiências para serem contadas nesse momento. Quando nós, uma das palavras que o Senhor nos deu, quando fomos consultar no início sobre até como seria feito o estatuto da igreja, uma das palavras que o Senhor deu na consulta é: não se põe remendo novo em pano velho. Nem se deita vinho. Essa foi a primeira. Então, para início, quando nós começamos a caminhar, que nós começamos a pensar, né? Eu era muito novo ainda na igreja, mas para onde nós iríamos, a que grupo pentecostal nós nos filiaríamos, e começaram a acontecer algumas dificuldades de adaptação e não deu muito certo. Aí, numa das consultas, o senhor deu um outro texto muito interessante: não se põe vinho novo em odre velho. Então, essas consultas na palavra, olha só que coisa interessante, ela nos deu um norte, uma linha. E isso é muito importante, foi importante para nós e é importante na igreja,
é importante na vida do crente, não é? Quando você consulta ao Senhor, abrindo a palavra. É interessante, assim, que o Senhor, ele tem prazer em manifestar a vontade dele na vida do servo. O Senhor tem essa vontade. Todo aquele que se coloca diante do Senhor, e busca ouvir a vontade do Senhor, o Senhor tem esse prazer, né? O Senhor tem esse desejo de manifestar. Por isso que até o lema desse ano, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor, ele quer se manifestar. E uma das formas de nós ouvirmos, o Senhor fala pelos profetas, o Senhor fala por meio, né, dos dons, tem várias experiências na palavra que relatam, né, essas experiências relatam essa forma, mas nós temos visto isso, temos vivido essa experiência do Senhor falar por meio da palavra à igreja. É interessante que você lembrou no início, e nós aprendemos até nos seminários, aquilo que o Senhor falou, que todas as vezes que nós tomássemos alguma atitude sem consultar o Senhor, nós sofreríamos as consequências. Aí nós aprendemos a consultar, porque nós passamos a viver na dependência do Senhor. Agora, individualmente, a consulta é um grande benefício, porque, veja bem, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então você está querendo uma coisa, seu coração, mas o Senhor, ele tem uma coisa melhor para você. Então, quando nós consultamos, é o grande benefício que o Senhor tem nos dado através da consulta da palavra. Dentro disso aí, esse versículo eu acho que é o versículo mais completo para a experiência de consulta à palavra. Acho. Primeiro, quando você viu, discernir, separar alma e espírito. Então, separar aquilo que é da razão, sentimento, razão, aquilo que é do espírito. Eu acho que há uma linha. Porque o Espírito Santo, quando inspirou a palavra, entendeu? Ele inspirou a palavra para, num determinado momento, mostrar o que ele estava querendo dizer. Porque toda a Bíblia é profética, né? Toda a palavra é profética. Mas assim, aí você diz assim, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, a grande dificuldade que nós tivemos no começo, isso é uma dificuldade que muitos têm com relação ao dom espiritual, é julgar o dom espiritual. Porque o julgamento do dom espiritual é no corpo. Claro, você tem, né, um profetiza e outros julguem. Mas um dos instrumentos que o Senhor nos usou para julgar o dom espiritual é a palavra. Porque a palavra viva. Então, olha o que a carta aos Hebreus diz. Diz assim, ela é apta para discernir as intenções do coração. Muitas vezes isso já aconteceu dentro das igrejas, ou às vezes na vida do irmão. Você consulta ao Senhor, isso às vezes num culto profético, numa reunião, ou às vezes você consulta para um dom, e o texto parece ser um texto totalmente que não tem nada, o texto parece que não tem nada a ver com o dom. Mas quando você está no Espírito, às vezes você tem um grupo no Espírito, você percebe que o texto que você abriu na palavra é o texto que vai discernir o dom. Vai estar direcionando o dom. Ele não está. Essa é a beleza da palavra viva. Quando ela se revela, então a palavra viva, ela serve, o dom espiritual foi trazido. Então, quer dizer, o Espírito Santo falou. Aí você vem pela palavra, a palavra viva, ela vem e ela abre aquilo, porque é um mistério, porque o dom espiritual é um mistério, não é? Então a palavra viva vem e discerne o dom espiritual. Eu me lembro de muitas experiências com relação à palavra. Uma vez nós estávamos no início, um cidadão, era até pastor e tal, ele chegou numa reunião e começou a contestar uma reunião sobre consulta à palavra. Aí ele olhou para todo mundo e disse assim, não querem ver uma coisa?
eu vou consultar a palavra aqui. Eu quero ver se vocês vão discernir o texto que Deus vai me dar aqui. Era uma reunião e tal. E ele abriu a palavra, descia um homem de Jerusalém. Que encontrou... descia, né, de Jerusalém para Jericó, né? Tá. Aquele texto, ele abriu e leu. Aí ele olhou e disse assim, esse texto aqui eu abri para mim. E o que vocês acham? O que disse esse texto? Pastor Gedeuti disse, não. Você fez uma pergunta e Deus respondeu a você. É você que não entendeu, mas ele te respondeu. Sim, mas respondeu o quê? O homem que descia de Jerusalém para Jericó. É você que saiu da bênção e voltou para Jericó. Entendeu? Você está saindo da bênção e voltando para a razão, para a religião, para tudo, a tradição que você tem, mundo, isso aí. Aí ele tomou um susto com aquilo, porque para ele, na letra que ele estava, o texto não dizia nada, mas o Espírito Santo estava falando. Isso é extremamente maravilhoso, porque a palavra viva quando você, no Espírito, né? Porque não é de qualquer jeito, não é aquela caixinha de promessa que você abre, né? Mas quando você abre a palavra que ela é inspirada, mas quando você abre ela no clamor pelo sangue de Jesus, porque é bom lembrar aos irmãos que quando você clama pelo sangue de Jesus, você não está clamando pelos elementos biológicos do sangue, não é? Como alguns, eles são místicos, são superiores, não. Quando você clama pelo sangue de Jesus, você está clamando pelo sangue que ele derramou. Você está clamando pela vida dele, é o seu espírito. E nesse caso que você contou, é interessante que, assim, ali foi uma operação do Espírito Santo na comunhão daquela reunião para que aquela afronta ela fosse desfeita. Exatamente. Né? Agora, na comunhão do corpo ali, o Senhor falou. O detalhe fundamental, você falou na consulta ali no corpo dos dons espirituais, que muitas vezes há uma preocupação das pessoas lerem. O texto é positivo e negativo. Mas veja bem, a consulta é um ato de fé. Nós falamos aqui, é um ato que você tem que estar no Espírito. Então, há um grupo de pessoas, quem que vai ler? Aquele que sentiu que o Senhor falou. É a operação do Espírito ali na comunhão do corpo. Que atendendo ao lema desse ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a pessoa, ele abriu, ele sentiu a presença do Senhor, ele sentiu o que o Senhor falou no texto, é ele que vai ler o texto. Não é simplesmente aquela preocupação, é positivo, é negativo. Feito que você falou, às vezes o texto, ele não está no contexto daquilo que foi apresentado, mas ele vai discernir o dom ou discernir aquela situação. Nós estamos falando, nesses últimos trabalhos aí sobre o momento da doutrina, sobre a igreja, né? Ela, quando começou, o Senhor nos levou a um tripé que foi a base doutrinária, né? O tripé foi palavra, corpo e sangue, né? Palavra, corpo e sangue, que é a Trindade, né? A palavra do Pai, o corpo, que fala de Jesus o Filho, não é? E o sangue que fala do Espírito. Então, isso tudo foi muito importante para nós. Agora, como você está dizendo, a operação da palavra, ela é notável, porque quando o Espírito opera, é uma coisa assim impressionante. E é por isso que a nossa preocupação, porque é o seguinte, é por isso que a nossa preocupação hoje com a mensagem, porque tudo vai cair dentro da mensagem, a mensagem que pregamos, aquilo que vivemos, aquilo, entendeu? Tudo está dentro disso. E é importante quando se fala, né, da consulta, esse desejo de ouvir a voz do Senhor e obedecer, né? É ouvir, eu quero ouvir a voz do Senhor, mas eu quero ouvir a voz do Senhor para obedecer. Por isso é que quem tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o servo, aquele que vive na dependência do Senhor, ele quer ouvir a voz do Senhor para fazer a vontade do seu Senhor. Aí a gente vai lá na palavra, a gente lembra de Davi, né? Davi que era um homem segundo o coração, né, de Deus, que vai executar toda a sua vontade. E ele era um homem que consultava o Senhor. Ele era um homem que buscava a vontade do Senhor, até em coisas assim que a gente... assim, aquela passagem que as esposas foram
foram levadas cativas, né, por aquele grupo de midianitas que deu contra o acampamento. Então ele consulta ao Senhor se subiremos contra essa tropa, né? Então, era um homem que tinha, né? Claro, e na consulta o Senhor deu... E naquela consulta o Senhor deu detalhe. E é isso que é importante, porque às vezes Por que você consulta o dom espiritual? Às vezes nós na reunião, você tem experiência de servos que são extremamente espirituais e você tem plena certeza, isso nas nossas reuniões de conselho, né? Nunca aconteceu de nós tomarmos uma decisão com um dom espiritual sem que a palavra fosse aberta. Nunca. Entendeu? O pastor Gedeuti sempre fez a questão de orientar, mesmo aquela turma que estava no início e tal, tinha o dom, tudo certo, tudo bem, o dom era isso mesmo, não, mas abria a palavra. Mas é tudo a plena convicção, porque a palavra, ela tem um subsídio a mais dentro do dom. Ela vem, ela completa, ela diz uma coisa, ela diz um pormenor. É por isso que nós consultamos dom espiritual. É por isso que às vezes você abre a palavra com relação ao dom. Vem os detalhes. Detalhe do dom espiritual, às vezes na palavra. É muito importante isso. Você está falando o poder da palavra. Muitas vezes as pessoas elas não alcançam o poder da palavra. Nós lembramos de um texto que foi até falado aqui nesse final de ano. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, ele fez o céu e a terra, foi pela palavra. Então, veja bem, tudo isso que nós temos aqui, como diz, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, a palavra fez tudo isso que nós vemos aí, para nós entendermos o poder da palavra, o poder do verbo. Né? A ação do verbo. Ela na verdade, Cidade e Luiz Carlos, a palavra é o Espírito Santo. Veja uma coisa, o Espírito Santo não tem compromisso comigo, nem com você, nem com ele, nem com qualquer aspecto do homem, da sua. Mas o Espírito Santo tem um compromisso com aquilo que ele já falou. Com a palavra que ele inspirou. Ele tem um compromisso. Então, ninguém vai mudar o pensamento dele. O Espírito Santo tem uma linha, não é? Não sou eu que vai mudar, não. Entendeu? Cabe a nós, por exemplo, querer entender aquilo que ele mostrou ali. E é por isso que a palavra ela é viva, ela se cumpre naquele momento. Não é? Você diz, eu conto muito uma experiência de uma irmã, ela estava com um filho no CTI, mal, né? Era um adolescente, era da minha igreja, e o menino era uma meningite, meningocócica, o menino estava caminhando para a morte cerebral. E a família, a equipe médica chamou, preparou, disse para ela que não tinha condição, mas ela foi para casa, orou e abriu a palavra. Quando ela abriu a palavra, debaixo do dedinho dela, estava: esta enfermidade não é para a morte. Ela dormiu. No outro dia, quando ela chegou no hospital, o menino acordou durante a madrugada, saiu do coma. Isso é uma coisa inédita, um coma desse tipo, evoluindo para a morte cerebral, reverter isso e a criança acordou. A consulta ao Senhor ali pela aquela palavra, o Espírito Santo fez aquela palavra se cumprir naquele momento. E para a vida da irmã, trouxe um bálsamo. Claro. Porque nós buscamos no Senhor a direção para as nossas vidas, para a nossa caminhada, né? Buscamos ouvir a voz do Senhor, e naquela hora ela ouviu a voz do Senhor, que trouxe a ela, né, o consolo, o bálsamo para aquele momento. Pela palavra. Ela não tinha o Espírito Santo atuando, palavra viva, né? Ela não tinha um pastor para orar por ela. Ela chegou em casa de noite, desesperada, não tinha nem... O que ele ia fazer? Né? Buscar um dom, alguma coisa, mas ela teve a palavra. Quer dizer, a palavra estava vendo, ela abriu a palavra e Deus falou com ela. A palavra viva é um segredo. Você falou a respeito dessa experiência. Eu lembrei de uma experiência que aconteceu na igreja central lá de Belo Horizonte. Eles tinham, na hora do culto, os 2 diáconos à porta, e passou um senhor apressadamente.
Ele falou, onde é que o senhor vai? O senhor não gostaria de assistir o culto com a gente? Não, eu estou... Recebi um telefonema agora, a minha filha faleceu no hospital. Mas o senhor gostaria que nós orássemos? Ele entrou ali, né? Tem uma antessala ali. Um recuso, não gosta. 2 diáconos. Aí oraram e ele abriu o texto. E ele leu. E ele diz assim, não choreis, não está morta, mas dorme. Ele leu. Ele mesmo assustou, porque naquele tempo o pessoal... Palavra. Aí o homem não entendeu nada, foi. Pronto. Uns dias depois, o homem passando novamente, era o horário que ele passava ali. Oh, e aí, senhor, como é que está? Eu esqueci, eu queria vir agradecer vocês. Lembra aquele dia que vocês oraram por mim? Vocês falaram que eu cheguei no hospital, os médicos falaram, não, ela não morreu não, ela está viva aqui. Então, ele passou para agradecer. Amém. Porque a palavra, olha só, a palavra não era um crente, era um homem que estava passando, mas o senhor falou com ele. Eu queria lembrar, até lembrando das escolas bíblicas dominicais, estava lendo, eu lembrei daquele texto, um dos textos que nós estudamos na escola bíblica dominical, está lá em Cantares 3:8, que eu acho que é interessante, que quando fala da palavra, né, e fala de como é que nós usamos a palavra. Então diz assim, Cantares 3:8, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Então, a espada fala da palavra. Né? Quando nós vamos lá em Efésios 6, quando fala lá do servo, da caminhada, da vestimenta do servo, então ele fala, né, da espada ali, a palavra de Deus. Então, a espada à cinta, então junto a nós. Agora, a palavra para nós não é para uma discussão teológica, a palavra para nós não é para uma discussão na razão, mas é para nós ouvirmos a vontade do Senhor nessa hora. Nessa hora da noite, nós consultamos ao Senhor por causa dos temores noturnos, nós consultamos ao Senhor, queremos ouvir a direção do Senhor. E a palavra, ela nos fala, a palavra viva, né? Lá no início da nossa conversa, né? A palavra viva, a palavra eficaz, ela traz, né, a direção. Quando nós consultamos ao Senhor por meio da palavra, nós temos a direção segura do Senhor nessa hora dos temores noturnos. Nós estamos caminhando para o final, mas um fato interessante, por exemplo, no Velho Testamento, a figura do sacerdote no Velho Testamento, e o sacerdote consultava o Urim e o Tumim. Urim, luz, Tumim, verdade. Luz e verdade. Era o significado daquelas pedras, né, que o sacerdote consultava usando aquelas pedras. Os historiadores dizem que esse segredo morreu com os sacerdotes. Eles nunca revelaram como eles faziam aquilo. A coisa era tão misteriosa que não havia como ensinar, eles aprendiam aquilo e tanto é que não há nenhum relato histórico sobre como era a forma que eles faziam para consultar, mas o Senhor falava com eles naquela consulta do Urim e do Tumim. Nós hoje somos sacerdotes, porque Jesus nos fez sacerdotes, e o nosso Urim e Tumim é a palavra viva, porque é a mesma coisa, consulta a palavra, que é um segredo que a gente fala aqui, ensina e tal, mas nada como a experiência do irmão. Aí você diz, ensinar isso a gente nem ensina, porque é uma coisa tão misteriosa, é um segredo. E esse segredo da consulta à palavra é que vai sair conosco também, quando a igreja for arrebatada. Porque é na vida da igreja a operação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos assim, encerrando essa nova forma de comentários sobre doutrina na terça-feira, sobre aqui o nosso Conversas Bíblicas. Hoje nós tivemos aqui a presença do pastor João Cidade, né? Como falei no início, presidente da nossa missão internacional com sede em São Paulo, também o pastor Luiz Carlos Monferrat, que é membro do Conselho Presbiteral. A todos a paz do Senhor, até a próxima terça, quando nós vamos continuar com os nossos
temas aqui em Conversas Bíblicas. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Está aí a transmissão da doutrina de uma forma um pouco diferente, mas muito profunda e até mais profunda, porque nós temos a apresentação no corpo, onde os pastores presentes, eles sempre trazem uma contribuição e ampliam o entendimento, ampliam o conhecimento e o alcance daquilo que nós estamos aprendendo da palavra do Senhor. A partir de agora, às terças-feiras, nós teremos esse formato de culto e isso certamente se traduzirá numa grande bênção para a vida de cada um dos nossos irmãos. Vamos orar, entregar no altar do Senhor esse culto. Aqueles que puderem estejam de pé para esse momento de oração. Senhor, pedimos que
a tua bênção esteja sobre cada um dos teus servos e que tu recebas no teu altar o louvor, a adoração e a gratidão da tua igreja, Senhor, pelo bem que o Senhor nos faz, pelo ensino que o teu Espírito nos traz, pela maneira maravilhosa como tu, Senhor, conduzes a tua igreja no conhecimento da doutrina e do caminho que deve ser seguido. Louvamos por isso, teu altar entregamos o culto, a adoração do teu povo e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós queremos falar aqui, como sempre fazemos, porque é algo de extrema importância e de grande utilidade na vida das pessoas que têm lançado mão desse recurso, que é o nosso projeto de assistência espiritual, que você acessa pelo telefone. O número está aparecendo aqui na tela, 0800 707 3076. Esse número é para todo o território nacional, todo o Brasil. Em qualquer lugar do Brasil você pode ligar, a ligação é gratuita. Você pode também compartilhar esse número com outras pessoas que você sabe que estão precisando de uma assistência espiritual. Quando você ligar, você vai ser atendido por um pastor, e nós temos pastores de plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana. Você vai ser ouvido por esse pastor vai ler a palavra para você, vai transmitir uma mensagem rápida, curta para você, vai orar por você e Deus vai te abençoar certamente. E mais, nós não vamos pedir nada em troca, tá? Você não tem necessidade de se preocupar com isso, porque nós não vamos pedir nenhuma oferta, nenhuma contribuição, não vamos querer te vender nada, nenhum objeto, livro, nada disso. É de graça mesmo. A importância é a sua assistência, a assistência à sua vida ou à vida daquele que está precisando. A ligação é gratuita, o serviço é gratuito e não vamos constranger você e pedir nada em troca. Se a pessoa mora no exterior ou se você está nos assistindo no exterior, esse número que está aparecendo aqui embaixo você pode também utilizar através do WhatsApp. Você faz a mesma forma, você pode ligar pelo WhatsApp ou mandar mensagem, enfim, você vai ser atendido da mesma maneira como o 0800 para quem está no Brasil. E também, cada um dos dois, você viu o QR Code, que é uma das maneiras de você chegar rapidamente até essa assistência. Também está aparecendo um QR Code aqui na tela, que nós sempre mostramos porque o culto ele tem por objetivo levar cada um de nós a ter uma experiência com o Senhor. E certamente você teve uma experiência nesse culto, porque o objetivo do Espírito Santo é esse. Então, nesse QR Code que está aparecendo aqui agora, é para você compartilhar conosco uma experiência ou a experiência que você teve nesse culto, ou até mais de uma experiência que você teve nesse culto. Você pode apontar a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp e ali você registra, você conta, você relata a sua experiência com o Senhor nesse culto, tá bom? Então a gente chega aqui agora ao final dessa transmissão e a gente convida você a continuar com a nossa programação. Você que está assistindo a TV Manaim, canal 126, você pode continuar assistindo, nós temos a programação 24 horas por dia. Você que está no nosso canal no YouTube, dê uma olhada lá na nossa playlist, que tem uma porção, uma quantidade enorme de conteúdos que você pode assistir, você não pode deixar de aproveitar isso que está à sua disposição. E amanhã, no mesmo horário, a gente volta com mais um culto inédito. Amanhã, quarta-feira, dia do culto das senhoras, mais um culto inédito para você que está nos assistindo, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.